1 Timóteo 4,16, que nos diz assim, olha que moleza de gravar: tem cuidado de ti mesmo. Fala amém? Amém. Tem cuidado de ti mesmo. Bom, o segundo texto que eu escolhi é o Salmo de número 94, versículo de número 19. Salmo de Davi. Olha o que ele diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Vale outro amém, irmãos? Amém. Quero que vocês participem comigo, tá? Então, esses dois textos que vieram ao meu coração, que nasceram no meu coração para falar para vocês. Quero fazer mais uma oração. Pai querido, nós te louvamos. Rendemos graças ao teu nome por essa noite, em estarmos juntos com os nossos irmãos aqui de Cajamar, por esse tema, por esse tempo, e a alegria de estar aqui, Senhor, para compartilharmos informações, trazermos conselhos, diretrizes e orientações que abençoam a vida dos nossos irmãos e irmãs queridos. Louvamos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem. Quantos minutos eu tenho? Até as 9h30. 9h30? Tudo isso? Tudo isso. Terminar antes. Todo completo, do início ao final. Vou terminar 9h29, tá? Meus irmãos, nós cristãos sabemos que saúde mental anda junto com saúde emocional, que anda junto com saúde do corpo. Não dá para a gente desmembrar essas coisas. Os ímpios não trabalham assim. Eles acreditam que a saúde espiritual não tem nada a ver com a saúde emocional e com a saúde do corpo. Mas nós, como cristãos, cremos pelos princípios da palavra de Deus que ambas têm a ver com a saúde mental. Então, para que você tenha boa saúde emocional, para que você tenha boa saúde física, a cabeça tem que estar boa. A cabeça tem que estar boa. Depois da pandemia do Covid-19, o mundo adoeceu mais nas questões de saúde mental. Nunca se diagnosticou tanta ansiedade e tanta depressão quanto desde 2019 para cá, no pós-pandemia. A pandemia foi responsável por muito do que nós observamos hoje dos quadros de doenças mentais. E como então a gente vai trabalhar e vai agir com as questões de saúde mental na igreja? Elas existem, não podemos fazer vista grossa. Houve outros tempos que a igreja renegava isso, né? Era tratado como demônio, como possessão, como outras coisas aí, um monte de situações. Preciso fazer a separação. Existem os demônios e eles atuam, e existe o problema natural da carne. Então, somente o pastor ou o terapeuta cristão vai conseguir fazer o diagnóstico daquilo que é demoníaco, uma possessão, uma obsessão, um ataque do inimigo sobre a vida de uma pessoa. Mas nós sabemos que muito dos trabalhos do inimigo são realizados, ele age em funções de brechas na saúde mental das pessoas. Então ele se coloca numa posição de oportunidade. Então o inimigo pega essas oportunidades e leva pessoas a quadros profundos de ansiedade. Não que toda ansiedade é demônio, não estou dizendo isso, tá? Mas uma ansiedade profunda pode levar a um quadro de tristeza. E tristeza persistente por mais de 3 semanas pode levar sim a um caso de depressão leve, média ou grave. Então somente os pastores,
através do aconselhamento pastoral, de um terapeuta, de um conselheiro preparado, ou do psicólogo, ou do psicanalista, ou até do psiquiatra, eles vão, pastor Rodrigo, poder diagnosticar. Um leigo não vai saber, porque ele não vai entender essa somatização de sinais que vão aparecer na pessoa. Só para vocês terem uma ideia, uma criança de 10 anos hoje tem sintomas psiquiátricos de um adulto dos anos 70. Que pouco se falava em depressão, mas já existia. Uma criança de 10 anos hoje tem a ansiedade equivalente a um adulto psiquiátrico tratado com tarja preta nos anos 70. Só para vocês terem uma ideia do agravamento dessa situação. Então, nós estamos falando sobre saúde mental e nós vamos entrar em alguns dados aqui. Os dados do Ministério da Saúde indicam que só em 2023, 19 e 20, quase 3 anos depois da pandemia, os ambulatórios da rede pública atenderam 601.675 casos de ansiedade no Brasil inteiro. Só em 2023. Altíssimo esse número, apesar de não parecer, Um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. E 195.851 casos diagnosticados, pastor Moab, de depressão em 2023. E esses números, Valéria, eles sobem ano a ano. Eles só aumentam. Só aumentam. Curioso que eu falei isso lá em Osasco ontem. O Moab e a Gleice estavam lá, Eu falei que hoje no Brasil são vendidas 17 milhões de caixinhas de ansiolíticos. 17 milhões de caixinhas por ano são vendidas. E eu estou falando dessas caixinhas que você consegue ter acesso na farmácia sem receita. Sem receita. Já viu esses remédios que tem a base de plantas? Isso é vendido, gente, como garrafinha de água. Porque as pessoas ficam ansiosas, então elas tomam isso para se acalmar. Para se acalmar. Agora tem outros números curiosos. A venda de ansiolíticos controlados, estou falando desses que eu acabei de dizer, com consumo médio diário de 123 mil caixas diário no Brasil. Receita controlada para ansiedade. São praticamente os mesmos medicamentos da depressão. Em 2020, o ano inicial da pandemia, 19 e 20, as vendas desses medicamentos chegaram a 47 milhões e 300 mil unidades comercializadas, ou seja, um aumento de 4,26% em relação ao ano de 2019. Esses são os números. Então as pessoas estão adoecendo mais, e até cristãos estão adoecendo. Os cristãos estão adoecendo. Então Paulo foi muito cirúrgico quando ele diz: olha, ô Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Timóteo, olha para você, vê como você está por dentro, porque se você não estiver bem, como que você vai guardar essa doutrina? É a continuação do texto. Então, a gente vê um agravamento nesses números, cada vez maior. Chegou a mulher mais bonita do ministério, minha esposa, acabou de chegar, estava com evento com mulheres. Então, assim, nós vemos esse agravamento, e os cristãos, eles têm medo de pedir ajuda, pastor Mário, de conversar com o pastor, porque a gente tem aquela cultura, tínhamos, de que ir ao psiquiatra é coisa de doido. Quem já ouviu essa cultura? Ih, fulano está no psiquiatra, ficou doido, virou louco. Temos essa visão, mas não é isso. O psiquiatra também trata casos mais graves, mas ele trata do leve, o moderado e o grave. E nós, terapeutas,
nós ajudamos a pessoa no seu autoconhecimento. A psicologia usa embasamento científico, então são diferenças entre a psicanálise e a psicologia. Mas ambas trabalham praticamente que a mesma área do problema. Então nós estamos vendo o quê? Uma crescente. Então Paulo fala para Timóteo, olha para você. Porque Timóteo é um jovem obreiro, começando a carreira ministerial. Falou, Timóteo, se você não estiver bem, não vai dar para você resolver os problemas da igreja. Em outro texto nós encontramos Paulo falando para ele, usa também de um pouco de vinho, não é isso? Por causa das tuas constantes doenças. Timóteo era jovem, mas ele devia ter algum problema de saúde. E a gente sabe que os problemas de saúde, irmãos, eles afetam a nossa cabeça. E se afetam a nossa cabeça, afetam o nosso comportamento e a nossa reação. E muitos dos problemas de saúde hoje são questões afetadas, em primeiro lugar, na mente da pessoa. Então, para que o corpo funcione bem e permaneça saudável, nós costumamos dar bastante atenção à alimentação, atividade física, não é verdade? Se preocupa com o que vai comer, corta alguma coisa que é meio proibido, faz aquela lista, né? Eu mesmo estou agora numa dieta meio. O cardiologista ficou bravo comigo porque o colesterol estava alto. Falou, pastor, sim, doutor, está querendo ver Deus mais cedo? Seu colesterol está alto. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei 2 meses lá, mas aquela comida não é boa não. E eu ainda atolei o pé na pizza, na massa, misericórdia, irmão. E lanche, suco, aqueles sucos. E falei, meu Deus, certeza que quando chegar no Brasil, que eu tirar o sangue vai ser aquela graxa grossa, né? Dito e feito. Estou tomando medicação já faz 1 mês para baixar apenas um dos itens, né? No geral estou bem, graças a Deus. Não tenho diabetes, graças a Deus, está tudo beleza. Mas lá o negocinho do doce, da massa, eu sou italiano, não tá vendo? Tirar a massa da gente é como tirar Jesus da gente, né? Né? E aí eu estou aí tomando uma medicação, né? E ele falou, você tem que tomar sol, sua vitamina D está baixa. Eu saí do inverno aqui, cheguei, pegou outro inverno lá, não pega sol, irmão, frio demais, né? E aí eu voltei com a vitamina D lá embaixo e o triglicérides lá em cima. Falou, vamos regular isso? E aí eu já estou me adequando a isso aí, já faz mais de 1 mês. E fora isso não temos outros problemas, né? Mas eu tenho essa questão genética que às vezes meu triglicérides, meu colesterol tá bom, da gente tá alto. Dele tá bom. O dela tá alto. Já vou chegar lá. Né? Então, irmãos, nós damos muita atenção para o que a gente come, para academia, para musculação, mas como que está a tua cabeça? Como está dentro de casa? Teu lar é um lar de paz ou é um inferno quando você chega em casa? Como é que está a tua vida? Como é que está você mesmo consigo? É o que Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo. E olha, não falar de ansiedade não é pecado não, porque Davi escreveu, quando a ansiedade já me controlava. Salmo 94. Quando ela já me dominava, eu orei, eu adorei, eu falei com Deus. E Deus me ouviu, ele disse, o teu consolo me trouxe alívio imediato. Aleluia. Então há uma relação disso para a nossa vida. Então quando as nossas mentes, quando descuidamos do nosso psicológico, nós abrimos espaço para doenças. Aí você cristão, crente fervoroso, pode estar doente, pode estar muito ansioso, muito ansiosa, né? Esse dia eu estava conversando com o irmão, foi engraçado. Estava conversando com o irmão lá na igreja, amor. Era um sábado de manhã, estava tendo consagração. Nós estávamos conversando lá em cima. E eu estava com uma mochilinha, né? Falou, aí abriu a mochila, abriu o zíper, puxou um negocinho lá e pingou na língua assim, na minha frente. Eu falei, o que foi isso aí? É para me acalmar. Pingou umas gotinhas na língua, né? Esses remedinhos de gotinha. Acho que é floral que chama, né? E ele falou para me acalmar, porque ele é TDAH, né? O TDAH é terrível. E aí ele falou, eu fico muito agitado, pastor, eu preciso tomar. Então eu dou.
Aí ele riu, foi engraçado, né? Então, quando a gente não está bem, nós abrimos espaço para as doenças. E o inimigo trabalha em cima do espaço das doenças, pastor Mário, levando o cristão para um aprisionamento mental, aprisionamento emocional e, consequentemente, físico, ao ponto de você dizer, minha doença. Pessoas que dizem, né? Então abrimos espaço para depressão, ansiedade, compulsões. Tem pessoas que gastam demais, tem pessoas que comem demais, tem pessoas que fazem academia demais, tem pessoas que tudo fazem demais, é compulsão. Então nós abrimos espaço para isso, né? Entre outras enfermidades psíquicas que nós não imaginávamos, que a ciência está bem evoluída, e nós já conseguimos diagnosticar que tudo isso pode progredir em sintomas físicos. Pastor, e quem não tem dinheiro, não está de pôr retiro? O que faz? Aí não sei, pastor, aí é complicado, hein? Tem que orar, homem. Aleluia. Valéria, vamos para o retiro, né? Gastrite, Ai, Deus. enxaquecas e bruxismo são diretamente ligadas a problemas mentais, emocionais. Aquela gastrite, a pessoa fica nervosa, fica irritada, aí ataca dor de estômago, pode ser. Dor de cabeça, ansiedade constante. Então, eu chamo isso de psicossomáticas, doenças psicossomáticas, ou seja, é a somatória de vários sintomas que vão evoluindo. Só para vocês terem uma ideia, aí você pensa, eu sou jovem, não tem esse problema, né? Só os mais velhos. É o contrário. Às vezes os jovens estão tendo problema, os mais velhos já têm mais experiência de vida, então eles passam a ser mais tranquilos nessa questão. Foi feito um estudo no final da guerra, no final dos anos 70, ali entre 78, 77, 78 e 79, os americanos fizeram um estudo com os soldados que vieram da guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã foi uma guerra que durou muitos anos, os Estados Unidos lutou nessa guerra, e vergonhosamente os Estados Unidos perdeu a guerra e foi mandado de volta para casa, com uma humilhação terrível. E aí os cientistas começaram a estudar os militares que serviram a 15 mil quilômetros dos Estados Unidos, morando no Vietnã. E aqueles soldados que sobreviveram estavam sob forte estresse. E eles começaram a fazer estudos com esses soldados, ali na faixa de 19 até 25 anos. Um ano depois de alistado, aos 18, geralmente era depois de um ano, eles se alistavam depois de um ano, alguns meses, e eram mandados para o fronte de guerra. Então eles fizeram estudo com uma faixa entre 19 e 25 anos. Fizeram estudos psicológicos e também eles fizeram autópsias nos corpos dos soldados que morreram no campo de batalha. Fizeram exames cardiológicos e testes cardiológicos. Aí eles descobriram, irmãos, que no coração dos soldados, nas veias dos corações dos soldados, havia uma dilatação anormal, que é comum só nos pacientes idosos acima de 65 anos dos Estados Unidos. Só que eles tinham entre 19 e 25 anos. Então, doutora Flávia, as artérias dos corações dos soldados jovens estavam dilatadas e ao mesmo tempo cheias de placas de gordura, porque a placa de gordura também incha a artéria, e essas placas de gordura se formaram nas veias desses soldados. Mas como explicar isso para um jovem? Porque isso é doença de idoso. A aterosclerose é doença de velho, é doença de idoso. E eles ficaram invocados. E aí, entrevistando os que sobreviveram, os que estavam vivos, eles começaram a entrevistar. Por que eles aí fizeram um check-up, as autópsias dos mortos, chamam a atenção das equipes médicas
Então agora eles começaram a fazer exames profundos, os exames da época, né? Nos corações dos soldados que sobreviveram. E aí eles descobriram que o quê? Que aqueles soldados também tinham as artérias engrossadas por placas de aterosclerose, que é uma doença comum, vou repetir, com pessoas com mais de 65 anos de idade. Por que eles tinham aterosclerose? Por causa do estresse produzido no campo de batalha. Bombas explodindo todos os dias, racionamento de comida, marchas incansáveis, surpresas de ataque do inimigo, bombardeios, bombas incendiárias. Então tudo isso causou uma síndrome neurótica nos soldados. E aí eles usavam muito, eles fumavam muito, eles usavam muito ópio, a droga, para amortecer as dores, a distância da família. Soldados ficavam 1, 2, 3 anos direto no campo. E aí eles tinham soldado da família, então eles fumavam, eles bebiam muito. Quando chegavam reforços de alimentos, iam bebidas também, eles tomavam muita bebida alcoólica e acabaram usando drogas. Muitos, praticamente 70% das tropas americanas se viciou em ópio na época da guerra, para ter um anestésico que suprisse as dores emocionais e as pressões do campo de batalha. Então você vê que o adoecimento mental começou produzido pelo estresse. E o que o estresse faz? Ele libera na nossa corrente sanguínea o cortisol. E o cortisol, a adrenalina. E a adrenalina ela tem uma sensação boa, porque quando você... Não é preciso fazer isso, tá? Mas acontece. Fica com raiva no trânsito, está brigando em casa, você sente uma força para brigar, e fala alto, e grita, bate na mesa, quebra um copo, joga um prato, xinga. Não é para xingar, né? Mas é porque você está cheio de cortisol. E você tem facilidade para irar, porque o cortisol está dentro de você. Só que o cortisol, ele descarrega em você uma carga imensa, é uma carga gigantesca. Pá! Descarrega aquilo em você, e aquilo é a reação de lutar ou fugir. Então, quando está numa briga, por exemplo, você está cheio de cortisol. Quando as pessoas estão discutindo no trânsito, brigando no trânsito, fechando, está tudo cheio de cortisol. Só que o cortisol, ele tem um prazo de validade, ele dura até 30 minutos no corpo de um ser humano. Quando recebe a descarga, até 30 minutos. Então, o cortisol está ali e a adrenalina está ali. O que ele faz? Se você é uma pessoa muito estressada, diga amém se você conhece alguém, né? Estressado, você está sempre recebendo cortisol. Sempre recebendo cortisol. Com o tempo, isso não é de um dia para o outro, mas com o tempo, se você é muito esquentadinha, muito esquentadão, né? Chapa quente, né? Sabe a pessoa chapa quente? E aí, qualquer coisinha tá... grita e fala, né? Esse cortisol e essa adrenalina vai produzir o mesmo efeito que produziu nos soldados de Vietnã, só que você não está no campo de batalha. Você está na sua casa, você está no trânsito, você está na escola. Pode até dar uma treta na igreja. Até uma treta na igreja. Treta é briga. Com o tempo você vai perceber o seguinte, que você vai começar a ter arritmia cardíaca. Não sei se alguém aqui já passou por isso. É horrível. Você está quieto, calmo, tranquilo, e de repente o coração começa... Parece que está batendo aqui, né? No pescoço. Você fala, mas eu não fiz nada. Aí já pega o medidor de pressão, já quer medir, aí vai ver, está alta. Por quê? Tem cortisol dentro de você que não foi nivelado. Então você começa com o tempo a desenvolver arritmia cardíaca. E da arritmia cardíaca, você vai começar a formar placa de aterosclerose. E com a placa de aterosclerose, você vai desenvolver o quê? Pressão alta. Perceba a seriedade do negócio. A gente não imagina. Porque na hora da briga, está todo mundo exaltado. Quando acalma, só que quando acalma, que passa aquela meia hora, que acalmou tudo, você sente, parece que você levou uma surra. Seu corpo dói,
vem dor de cabeça, vem um monte de sintomas. Por exemplo, psoríase, aquela doença aqui de escamação, do couro cabeludo, por exemplo, pessoas que ficam cheias de cascas pelo corpo, é psoríase. Psoríase 99% tem a ver com emoções. Psoríase. Então, é uma psicossomatização dos sintomas, né? É normal a gente ter uma carga de adrenalina, por exemplo, quando você está desempregado, e aí você vai para uma entrevista de emprego, depois de 6 meses desempregado. Você vai, claro, coração a mil, né, acelerado, ansioso, porque você vai passar por uma entrevista de emprego. Deus nos fez assim, só que isso tem um pico, né? Ele vai, depois ele cai. Isso é perfeitamente normal. O que não pode é sempre estar acontecendo isso. Deus nos fez assim. Então, às vezes está acontecendo muitas vezes, quase sempre, e você sempre vai sentir os mesmos sintomas. Então, você vai ter aí uma psicossomatização. Então, o estresse e a ansiedade são responsáveis por causar esse frio na barriga que logo passa. Quem já andou de avião e fica com medo aqui? Levante a mão. Vocês já andaram e tem medo ou só andaram e não tem medo? Quem já andou e tem medo? Levanta a mão. Meu filho Thiago morre de medo. Já andou várias vezes comigo do lado. O avião começou a ter uma turbulência. Pai, o que é isso? Turbulência. Relaxa e dorme. Então, é normal, porque você está no auge do pico de adrenalina. Quando ele baixar, vai ficar tudo normal. E na hora da briga, na hora da discussão, quando terminar, você vai assim, puxa, eu fiz papel de bobo. E aí tem que pedir perdão, tem que consertar, porque você é crente. Se você não consertar, não entra no céu. Se você não consertar, você não vai conseguir orar. Tem que consertar. Só desculpa não adianta, tem que pedir perdão. Então, se você tem dificuldade de pedir perdão, não arruma confusão. Porque é melhor não arrumar confusão do que arrumar confusão e ter que resolver depois. Seja senhor do seu silêncio para não ser escravo das suas palavras. Então, vale para tudo na nossa vida, até dentro da igreja, né? Então, isso tudo são somatização das emoções. Quando damos muita ênfase a eventos novos, traumas, experiências ruins, nosso corpo tem esse tipo de reação. É comum e normal. Eu sempre digo para os irmãos, às vezes numa situação de crise, você tem aquela sensação de querer resolver, né? Só que eu falo, reaja menos. Reaja menos. Às vezes eu estou dirigindo, né? Alguém passa e me corta, dá uma cortada. A gente fala, amor, esse cara te cortou. Aí eu buzino. Esse cara te cortou. Relaxa, não, você está distraída, mas eu estava vendo que ele ia me cortar. Então eu só dei uma seguradinha que ele cortou e passou, né? Então às vezes acontece isso. Reaja menos. Se você é muito reativa, muito reativo, reagir menos, está lá em Gálatas 5, versículo 22. É o fruto do Espírito. A gente precisa produzir fruto do Espírito. Quando a gente produz o fruto do Espírito, não tem espaço para problema na nossa vida, ou seja, a gente diminui os problemas. Então, às vezes, muita coisa que você está vivendo, você mesmo causou. O que você precisa mudar na tua vida hoje? O que você precisa fazer para ser menos reativo, menos reativa? Com certas situações que, desculpa, gente, não valem a pena. Não valem a pena. Quando damos muita ênfase, nós vivemos os sintomas dessa ênfase, né? E vem também outros desconfortos, né? A somatização é difícil de diagnosticar, só os terapeutas, né? Já que não está ligada a nenhum fator em si. Então a psicossomatização pode vir acompanhado de outras enfermidades detectadas em análises laboratoriais. Então, só o analista, né, o psiquiatra, o médico, que vai conseguir fazer o diagnóstico. Então, o cristão pode procurar ajuda? Pode. Primeira ajuda que você pode procurar, aconselhamento pastoral. Tem pastor da igreja, tem a pastora da igreja. Se eles verem que teu caso é um caso que precisa de ciência também, aí vai fazer ciência, vai entrar na ciência, vai passar por uma sessão
de psicanálise, ou vai falar com o psicólogo, enfim. Então as sensações da somatização, elas vão reagir em nós. Quando sentimos tristeza, medo, raiva ou outros tipos de emoções, o nosso corpo libera então esse cortisol, que é preciso controlar, porque senão vai acontecer o quê? Vai causar um desequilíbrio no teu organismo. Então, gente, saúde mental, como diz Paulo, tem cuidado de ti. Às vezes nós estamos comendo errado. Precisamos comer certo. Não estou falando que você não tem que comer. Não estou falando que você tem que comer comida cara. Não. Comer corretamente. Porque às vezes estamos comendo comidas que estão nos fazendo mal. Às vezes estamos abusando, por exemplo, não deveríamos tomar refrigerante, mas às vezes tomamos demais. De repente você precisa cortar um refrigerante na tua vida, porque em questão de poucos meses você pode estar com uma diabetes, seu açúcar bem alto. Sem contar que o refrigerante, eu não estou aqui fazendo apologia, tem que falar com o terapeuta, que o refrigerante, irmãos, ele causa perda óssea. Então você tem que fazer algumas mudanças na sua vida. Porque não é só orar, não é só jejuar e Deus vai fazer a coisa. Tem coisa que você tem que fazer. Paulo diz, tem que cuidar de ti mesmo. Olha para dentro de você e veja o que você está fazendo. Tem coisa que você está fazendo errado. Por exemplo, um dos grandes problemas da depressão e da ansiedade crônica é que a pessoa que está nesse quadro fica a maior parte do tempo no quarto, dentro de casa, não toma sol. O sol é importante, é vitamina D. Você precisa tomar sol. Você precisa fazer atividade física. Também não adianta chegar amanhã, matricular na academia, ficar 3 horas, sai de lá, vai direto para o ambulatório do hospital, está cheio de dor, está passando mal, no outro dia não vai nem andar. Então você tem que fazer com moderação. Com moderação. Ah, está doendo aqui, ele precisa mexer músculos que você talvez não mexia mais. Então você tem que fazer um ajuste completo na tua vida em todas as questões. Você precisa orar? Preciso orar. Preciso ler a Bíblia? Preciso falar com Deus? Preciso estar no culto? Sim. Preciso trabalhar? Ok. Preciso ganhar meu dinheiro? Sim. Preciso cuidar da saúde mental? Preciso. Então às vezes nós precisamos controlar, fazer um controle melhor. Quando sentimos esses sintomas todos, nós teremos um desequilíbrio em nosso corpo. O que é o remédio, o medicamento para a depressão? Ele controla os níveis cerebrais. É um controle da receptação da serotonina. Então ele faz um trabalho mental. Aí você pensa, eu vou tomar um antidepressivo hoje, eu já vou ficar bom daqui a alguma meia hora. Não. O remédio psiquiátrico, o remédio ansiolítico ou de antidepressivo, ele demora até 3 semanas para regular seu corpo. Às vezes você toma na hora, você pode até se sentir bem, mas é porque você está querendo se sentir bem. Mas ele vai demorar até 15 dias para regular toda essa parte neuronal que está desequilibrada dentro de você. É igual remédio de pressão arterial, né? Tirando aqueles de uso imediato que são dados nos hospitais, geralmente são sublinguais, fazem efeito na hora. Esses que a gente toma, não, né? Essas cartelinhas aí, não. Você começa o tratamento, o médico fala, ó, mais ou menos em 3 semanas, 4 semanas, tua pressão ela vai estabilizar. Então o médico não fala, toma hoje, sua pressão está 18, amanhã vai estar 12 por 8, 12 por 7. Não. Então ele vai regulando aos poucos. Aí você entra num ciclo e você vai precisar desse remédio para estar sempre com a pressão regulada. Então, gente, tudo vai da sua cabeça. Como está a tua cabeça? O que você tem feito pela tua própria vida? Porque às vezes as pessoas dizem, pastor, para mim a pessoa mais importante na minha vida são os meus filhos. Aí o Rodrigo fala, para mim a pessoa mais importante da minha vida, pastor Marcos, é a Flávia. Então tudo é errado vocês. Para ele não é a Flávia nem a Manuela, é ele. Para você não é os seus filhos, nem o seu marido, nem a sua mulher, é você. Se você não cuidar de você, você não vai estar bem para cuidar deles. Tínhamos um parente, né, na nossa família, que ela sempre dizia, tudo para mim são minhas filhas. Tudo para mim são minhas filhas.
É dizer, olha, tudo para você é você mesma. Não, eu morro por elas. Morre não. Você tem que estar bem para cuidar das suas filhas e do teu marido. Então, às vezes nós achamos, nós queremos ser salvadores da pátria. Nós não somos. Nós não conseguimos. Deus não tem netos. Os meus filhos não são netos de Deus. Eles precisam conhecer Jesus e ter um encontro com Jesus. E graças a Deus eles têm. As minhas noras, os meus filhos têm um encontro com Jesus. Eles têm que ter a própria experiência deles com Deus. Eu falo de Deus, eu falo do amor de Deus, mas eles têm o próprio encontro deles. Não é o meu encontro, é o deles. Então hoje a pessoa mais importante para mim sou eu. E a segunda mais importante para mim é a minha esposa. Essa bela mulher que está aqui à frente. Depois vem meus filhos. Depois vem minhas noras e o genro. E os meus netos, que eu sou extremamente apaixonado, apesar das distâncias, né? Então, se a gente não cuidar da cabeça, a gente faz loucuras, comete loucuras e não estaremos bem. Um estudo publicado pela revista Science mostrou que as emoções provocam respostas importantes a nível cerebral. Para chegar, por exemplo, a essa conclusão, os participantes do experimento foram submetidos a traumas emocionais, por exemplo, como rejeição de seus parceiros. Já viu aquelas pessoas que saem na televisão, cometeu um crime, matou a mulher porque a mulher traiu, a mulher comprou veneno de chumbinho, deu para o marido porque o marido traiu ela, deu um chumbinho, não, isso não é meu, de mais ninguém, e deu chumbinho. Tínhamos o caso aqui daquela menina de Cajamar, né, que o namorado, lembra daquela adolescente? Sim. Matou, né, está preso, está preso, né? Deu uma repercussão aqui nacional, né? Porque essas pessoas não conseguem lidar com a perda. Não conseguiram lidar com a perda. Certamente tem problemas mentais, problemas emocionais. Vão parar nos presídios, né? Quase todos, 100% estão lá por questões de não controlarem as questões mentais. Então, o cérebro foi submetido nesses pacientes a emoções ruins, respostas importantes, né? A parte do cérebro que recebeu essa informação da rejeição, veja isso, foi localizada no mesmo local de quando sentimos dor física. No mesmo lugar. Mostrando assim que no cérebro a dor emocional se assemelha à dor de uma pancada ou ferimento, ou seja, uma dor física. Emoções que podem prejudicar a saúde do nosso corpo, para manter dentro do cronograma aqui, tá? Doenças psicossomáticas, então, são aquelas causadas ou agravadas por sofrimento psicológico. Sofrimento. Todo mundo aqui tem psicológico. Podemos falar, eu não tenho psicológico. Todo mundo aqui tem um psicológico. Cada um age de um jeito. Um é mais calmo, mais tranquilo, outro é mais falante, outro é mais quieto, né? Então, um é mais fechado, outro conta piada, dá risada, o outro não tem muito sorriso. É o jeito de cada um. Nós somos diferentes nesse sentido. Então, as doenças psicossomáticas são agravadas pelo sofrimento psicológico. Então, tudo que você dá muita ênfase vira sofrimento. Por exemplo, você não deve assistir um programa de violência 1 hora antes de dormir. Você vai sonhar com bomba, com facada, com tiro, vai acordar sem ar, alguém está te matando, porque está tudo aquilo fresco na sua mente e está virando ali. Você também não pode comer 4 pratos de feijoada, né, pastor Mário? E dormir. Você vai ter pesadelo, vai sonhar com a vida de Jesus, um monte de coisa. E Jesus não voltou ainda. Você vai pensar que o mundo está acabando e não está ainda, né? Então, tem que controlar. 4 pratos de feijoada às 10 horas da noite é complicado para dormir depois, né? Respeito o estômago de cada um. Só um pratinho já faz a diferença, mas vai 4, né? Então, não sabendo lidar com as suas emoções negativas, estou falando das negativas, não das boas, tá? Ou com problemas diários, podemos desenvolver o quê? O transtorno de ansiedade, são transtornos. E aí o cérebro vai interpretar como dor, e se assemelha à dor de uma pancada, do ferimento, ou seja, uma dor física. Olha que legal, eu não coloquei aqui no texto, mas Davi, ele diz, quando lá na frente ele fala que
acho que é Davi ou Jó, não lembro agora. Ele fala assim: o meu sofrimento é tão grande que eu estou sentindo picadas nos rins. Já leu isso? Sinto picadas. É Davi ou Jó que falou? Não lembro agora, acho que é Jó, né? Sinto picadas nos rins. Alguém já teve pedra no rim, cristais, foi parar no hospital? É ruim, não é? Horrível. Uma dor que parece que vai morrer. Diz que é a dor que mais se assemelha à dor do parto. Então, algumas emoções em excesso podem prejudicar a saúde do corpo. Quer saber quais são? Vamos lá. Você vai identificar se você está em alguma delas. Emoções que em excesso prejudicam a saúde do nosso corpo. Primeira, raiva. Ai, que raiva, que ódio. Raiva demais. Depressão. Não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, não quero fazer nada, não quero estar com ninguém. Não quero. Acorda, fica o dia inteiro de pijama, não troca roupa, fica o dia inteiro de pijama, não escova, não lava o rosto, não escova nem os dentes. O dia inteiro assim. Põe a camiseta do político que perdeu na última eleição, número 13, deveria ser 13, não foi. Raiva, depressão, estresse. Gente, o estresse é o seguinte, Eliseu, todos nós temos um nível que nós suportamos, é o estresse leve. Por exemplo, dirigir um carro em São Paulo gera estresse. Porque você sabe que você vai entrar numa via, seja Marginal Tietê, ou Pinheiros, ou uma avenida movimentada, que você tem que estar alerta com o motoqueiro que passa te rasgando, passa te cortando do lado, caminhão que te fecha, o cara que deu certo, que não deu certo. Esse estresse, pastor Moab, ele é suportável para 99% dos motoristas. Tem uns que são estressados. Então esse estresse nós suportamos, Eliseu. É o estresse suportável que todos nós temos. O que não pode é ele ser muito forte, muito constante. Então nós temos uma certa carga que o nosso corpo é preparado. Então você vai fazer uma viagem longa, fazer uma viagem de 1.000 quilômetros. Aí você fala, poxa, eu tenho que ter tanto de dinheiro, vou pagar tanto de pedágio, tantos quilômetros eu vou andar, vou parar para dormir em algum lugar, num hotelzinho, vou ter que comer. Então você está fazendo os cálculos. Esse estresse da organização ele é normal, ele é natural. Esse não faz mal. É uma certa preocupação qualitativa da sua viagem. Então você vai lembrar que você tem que parar no posto, encher o tanque de combustível, calibrar os pneus, verificar se o step está cheio. Se furar na estrada, o motorista que não olha, vê a água do carro, vê o óleo. Então isso produz em você um estado de alerta, um estresse no alerta. Isso é normal. Tem pessoas que são estressadas quando vão, por exemplo, pegar um avião. Aí tem pessoa que já toma um negocinho para entrar, né? Para pegar um avião, para poder viajar, para ter tranquilidade durante o voo, em alguma situação complicada. Ansiedade. Eita, aqui o negócio é feio. Ansiedade. As mulheres são mais ansiosas que os homens. Muito mais. Será? São. Mas os homens também são ansiosos. E a ansiedade é a tônica das palavras de Davi. Quando a ansiedade já me dominava. Ela é tão forte que ela domina você. O que a ansiedade faz às meninas de Osasco que chegaram? Estão atrasadas. Eu sei, né? Porque teve evento lá. A ansiedade faz o que, gente? Ela pega o problema que não existe, potencializa ele hoje. Nem aconteceu. O problema que não aconteceu ainda já está te dominando agora. Ansiedade. E ela é terrível. Davi fala que ela estava engolindo ele, mas ele foi na fonte para calar a ansiedade dele. Era o Senhor, era Deus. Eu vou compor um salmo. E ele compôs o Salmo 94, que é uma canção de um coração ansioso. Pode ler o salmo. Tem pessoas que sentem culpa em excesso. Por exemplo, pacientes com obesidade mórbida, né? Obesidade mórbida, geralmente comem demais, depois se culpam por isso, porque eles descarregam no alimento, na comida,
e eles acabam trazendo boa parcela de culpa. Por que eu comi tanto? É a culpa. Né? Dúvidas. Sabe aquela dúvida? Eu não sei se caso ou compro uma bicicleta. Aquela dúvida eterna. Eu já casei, né? Graças a Deus. Está sempre com dúvida. Mas como que eu faço? Já tem o caminho, mas está sempre com dúvida. Né? Então, dúvida demais também. Está faltando alguma coisa, está faltando oração, está faltando Deus, está faltando Bíblia, está faltando confiança. A fé não pode ter dúvida. Se tem dúvida, a nossa fé fica volátil, balança. Com as emoções descontroladas, o paciente pode desenvolver o quê? Doenças físicas que serão vistas em diversas partes do corpo. Agora você vai ver a porca torcer o rabo aqui. Ó. Sintomas das doenças emocionais mentais, ou seja, psicossomáticas na pessoa. Você vai se identificar, eu tenho certeza. Dores generalizadas. Sabe aquela propaganda do Ora Pro Nobis? Ora Pro Nobis resolve tudo. Cura câncer, AIDS, baixa glicose, faz tudo aquele remédio lá que elas vendem. Pomada do vovô, canela de velho, resolve tudo. É o senhor dor. Senhora dor. E na igreja geralmente tem uma irmã que é assim, né? Todo mundo fala, ah, senhora enfermidade, está chegando. Olha o senhor doentinho, está chegando agora. É uma pessoa que, paz, senhor irmão, tudo bem? Pastor Mário, a pessoa fala, tudo bem, estou com um pouco de dor aqui nas costas, sabe? É pura dor, gente. Conhece alguém assim? Não cutuque, só fala que conhece. Dores generalizadas. Tem muito a ver com a cabeça. Nós temos algumas irmãs em Osasco, aqui não tem não, mas lá tem algumas. E eu já falei para a irmã, eu acho que a sua vitamina D está baixa. Você está pegando sol? Falei, ah, pastor, eu não estou. Inclusive o médico falou que ele vai me dar vitamina D porque está baixa. Que você não toma sol, você fica enfurnado dentro de casa, cuidando de bicho. Sai para a rua, vai tomar sol, fazer uma caminhada, leva o bicho junto. Então, às vezes, nós estamos com as dores generalizadas, sabe por quê? De tanto pensar. Sabe aquela mente que deita e não desliga, você fica olhando para o teto do quarto assim, o marido dormiu, ou a mulher dormiu, o cara fica lá, a cabeça girando, aquele negócio, parece um dínamo. Que nem aquelas ventoinhas de computador, sabe? Dores generalizadas, dói tudo. Ai, dói mesmo. Dói. Dói. Profetizo, amor, você não tem dor nenhuma. Não terás dores. Não terás. Para eu ter o que quero de você. Dores generalizadas. Amor. Hoje não é com os casais não, né? Abre a boca, já vou pegar o remedinho e vou atirar com o estilingue. Dor de cabeça. Engoliu, aguinha. Meia horinha, vamos lá. Dores generalizadas. Para de reclamar desse jeito. Está ouvindo, menina? Tem analgésico. Tem anti-inflamatório. Segundo, falta de ar. Fica tão estressado que fica com falta de ar, Flávio. Você respirar. Não está tendo nada, não consegue respirar. Falta de ar. Eu conheci um pastor, não trabalhava comigo, agora está trabalhando comigo. E ele estava indo com a esposa dele numa loja, uma loja grande de material de construção. Geralmente são lojas grandes, né? Tetos altos, portas largas. E ele entrou naquela loja, quando ele entrou na loja, sentiu falta de ar, teve uma crise de pânico dentro da loja. Falou, me tira daqui, me tira daqui. A loja para ele ficou menor que essa igreja, que ficou pequenininha, falou, não estou conseguindo me mexer. Mas amor, não tem nada. O diabo, eu não estou esquisito. Foi parar no hospital. Por falta de ar. Estava tendo uma crise de pânico, hoje ele está tomando remédio tarja preta. Pastor. A crise de pânico pode pegar qualquer pessoa. Não tem idade, não tem hora, pode acontecer em qualquer lugar. Esses dias eu falava com outro pastor que também teve uma crise de pânico, teve uma crise, duas na igreja e uma no trabalho. Estava indo para o trabalho, ele teve que parar o carro na pista e chamar a esposa para buscar ele, que ele não conseguia dirigir, ele travou.
parou no acostamento e ficou esperando. E a esposa foi buscar ele. 3 crises de pânico, 5 ou 6 internações, não tinha nada. Aí fez um check-up geral nele, não tinha problema cardíaco, não tinha nada. Fez todos os exames e ele está diagnosticado com ansiedade. Está tomando remédio. Aí ele disse, pastor, aí mandou para mim, olha aqui que eu vi aqui, ó. Se você tiver uma crise de pânico, você enche uma bacia de água, põe bastante pedra de gelo, enfia a cara dentro, segura o ar e tira que esse choque gelado vai acalmar você. Eu falei, bacana isso aí quando você está em casa, né? E se você está num avião a 10 mil metros? Como você vai fazer para arrumar uma bacia, a água? Aí você já pirou. Já gritou, você vai querer abrir a porta do avião, em voo, os comissários vão te amarrar e vão te algemar na cadeira, como vários casos, eu sou da área, né? Vários casos que nós já vimos de pessoas tentando abrir a porta do avião em voo. Não abre porque tem uma senha, né? Mas fica lá tentando na manivela, até que os comissários agarram a pessoa e prendem a pessoa. Vai para o banheiro, vai lá na porta e fica puxando a alavanca. Não abre. Mas é uma crise de pânico, a pessoa quer respirar, quer procurar ar. Só que se abrir a porta, morre todo mundo. Porque o ar não está lá fora, está dentro do avião. Falta de ar. Está incrementado com a crise de pânico. Esses dias uma mulher, eu sou da área da saúde mental da aviação, e eles me mandaram um caso, uma mulher que ela estava aqui em Congonhas, uma mulher normal, ela, antes de embarcar, acho que passou na sala VIP, e deve ter encharcado o corote, encharcou bonito. E dentro do voo ela teve uma crise de pânico, depois tinha voado acho que uns 40 minutos, ela estava indo de São Paulo para Recife. É um voo de quase 3 horas mais ou menos, né? 2 horas e quase 3. E dentro do voo ela surtou, começou a xingar os comissários, aí a moça comissária veio xingar com ela xingou todos os nomes. Todos os nomes. E aí eu tive que conter ela, e ela queria se levantar, queria brigar, queria bater no passageiro do lado. E ela foi contida e amarrada na cadeira, porque eles têm que fazer isso mesmo, né, para o voo terminar o seu trajeto. E quando chegasse em Recife, ela seria interrogada pela Polícia Federal, porque quando está no avião é a Polícia Federal, né? E ela pousou, o avião pousou, ela estava amarrada, e a polícia veio tirar ela de dentro do avião, escoltada, e foi lá prestar o depoimento. Não ficou presa, mas teve que prestar o depoimento por perturbar os passageiros durante o voo. Ela teve uma crise de ansiedade muito forte. E aí eles me disseram, poxa, mas essa mulher foi deselegante, foi mal educada. Sim, foi porque é o ato final, mas qual foi o ato inicial? Não, porque ela estava com cheiro de álcool, ela bebeu muito. Mas tudo bem, ela bebeu muito, mas por que ela bebeu tanto? Será que ela veio de um funeral de um familiar? E para afogar a mágoa ela bebeu, porque não poderia usar droga, ela bebeu muito. Será que ela veio em São Paulo, ou está saindo de São Paulo fugida de um divórcio na justiça? Ou perdeu a guarda dos filhos? Então assim, o que é que as pessoas fazem o que fazem porque estão vivendo aquilo que elas estão potencializando nas suas vidas? Então eles desceram o pau, entre aspas, na atitude dela durante o voo, e eu fui analisar o outro lado, né? Por que ela bebeu tanto e perturbou tanta gente? O que aquela mulher de fato estava vivendo? Um outro caso foi nos Estados Unidos, uma empresária, uma mulher muito bem de vida, passageira de primeira classe, surtou e não queria ficar sentada no banco dela. Tinha 2 cadeiras só, não quero ficar sentada aqui. Mas por que, senhora? Não, tem um ET sentado do meu lado. Era um demônio, só podia ser um demônio. Tem um ET sentado aqui do meu lado, não quero viajar com esse ET. Surtou no avião, tentou abrir a porta, xingou os passageiros, gritou, cuspiu na comissária. Acho que um voo entre Nova York e Chicago, mais ou menos assim. Foi presa também, depois ela fez um vídeo, dias depois pedindo desculpa para a companhia aérea. A companhia aérea não aceita mais ela marcar passagem lá. Tem que viajar por outras, importunando os passageiros. Por que ela fez o que fez? Então, às vezes as pessoas fazem o que fazem porque tem algum motivo de saúde mental envolvido também.
Falta de ar, é o segundo. Para finalizar, chegando ao final já, manchas na pele, vermelhas ou roxas. Pode ser sinal de alguma doença psicossomática mental. Formigamento, tremores nas extremidades, pessoas que ficam tremendo o tempo todo, pode ser algum problema. Agora todo mundo vai se controlar. Balança na perna, igual o Israel está aqui na frente, balança na perna, pode ser um problema. E outro pode? Não pode balançar o pé. Eu também balanço às vezes. Mas de vez em quando, né? Tremores nas extremidades, pessoas que ficam assim, o tempo todo mexendo a perna, os joelhos, né? Pode ser sinal de alguma coisa. É a ciência, não é o pastor Rui que fala, hein? Insônia. Alguém já viveu um quadro de insônia aqui? Eu já vivi. Eu durmo muito bem, mas eu vivi acho que 1 ou 2 casos na minha vida de insônia. 1 ou 2. Insônia. Desinteresse por atividades rotineiras. Gostava de fazer um negócio, agora não gosta mais. Enjoou, não quer saber, tomou asco do negócio. Pessoas que não têm boa concentração também pode ser sinal de algum problema emocional. Não se concentram. Pessoas irritáveis, irritabilidade constante. Pode ser algum sintoma também. Cansaço sem causa aparente. De repente, está pronto para ir para a igreja? Hoje eu não vou. Vai você sozinho. Hoje eu não vou. Eu não estou bem. Dá um cansaço, o negócio, de repente não vai. Não que não possa acontecer de vez em quando, pode acontecer sempre, né? Então, entre estas características e outras que podem ser acrescentadas a esse relatório dos sintomas do esgotamento. E aí, com isso, também tem pessoas que acabam sofrendo tanto que elas levam isso para o trabalho. E é uma outra questão que não dá para falar hoje, é o burnout. O burnout tem acometido muitas pessoas. Ele faz com que você interrompa uma vida produtiva. Eu conheci um rapaz, irmão da igreja, já não congregava mais comigo quando aconteceu o caso dele. Ele trabalhava numa das maiores empresas do Brasil. Ele era um alto executivo, ganhava um salário de quase 20 mil reais. E ele estava insatisfeito com a empresa. E ele recebeu a proposta de uma outra empresa, Israel. Ele ia ganhar, eu acho que mais ou menos uns 30% a 40% a mais, com um monte de benefícios muito grandes, para trabalhar numa outra empresa de um outro segmento, que ele sempre sonhou. E a empresa era tão boa, que a empresa falou: nós vamos dar um carro para você trabalhar, você não precisa vir com o seu carro. E nós vamos mandar um motorista, levar o carro até a sua casa, ele vai vir embora de ônibus, vai deixar o carro com você, para o seu primeiro dia de empresa, você pegar o carro da empresa, com o tanque cheio e vir trabalhar. Então ele morava aqui pertinho do interior, iria para São Paulo. Aí ele pegou o carro, levantou naquele dia, se preparou, alto executivo, entrou no carro, foi até a empresa. Quando ele chegou no estacionamento da empresa, quando ele estacionou o carro, deu uma crise de pânico. Ele travou dentro do carro, não conseguia sair dentro do carro. Ele não conseguia desligar o carro e não conseguia sair do carro. Aí ele ligou para a esposa dele: amor, oi, o que foi? Estou aqui na empresa. Ah, e aí, tá legal? Não, eu estou dentro do carro no estacionamento, já faz 40 minutos que eu estou sentado aqui, não consigo desligar o carro, não consigo sair, não quero abrir a porta, estou com medo de estar aqui, não quero estar aqui, vem buscar. Mais ou menos 1 hora depois, o chefe considerou que tivesse trânsito, alguma coisa, o chefe ligou para ele: oi, chefe, eu estou aqui, mas eu estou indo embora. Mas por que aconteceu? Você está passando mal? Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não quero ficar. Desistiu de um salário de mais de 25 mil reais, estando no estacionamento da empresa, com o carro da empresa. E a esposa veio buscar ele, o chefe entendeu, nem fez o ligamento dele na empresa. Depois disso ele entrou numa espiral descendente de burnout, ficou quase 4 anos atormentado mentalmente dentro de casa, só a esposa trabalhando. Veja que nível chega. Sabe por quê, pastor Mário? Estava tudo aqui, dentro da mente. Não era como externo, era a mente dele.
Então a mente é importante. Então olhe para a tua saúde mental nessa noite. Olhe para a tua saúde emocional. Cristo é sempre a solução. A palavra de Deus é o nosso guia, é o que nos mantém. E depois de alguns anos que ele estava doente, eu havia ligado para ele, conversado com ele, fui visitá-lo, acho que quase 2, 3 anos depois. Eu falei, pastor, está me segurando é a igreja, é a casa de Deus. E agora ele já voltou, mas ele demorou bastante para voltar, perder esse medo. Hoje ele tem medo de dirigir, ele ficou bastante sequelado, né? Tem medo de lugares escuros. É um cara normal. Quando aconteceu isso com ele, ele não tinha 38 anos de idade ainda. Então, gente, o negócio é sério. E onde entra o inimigo? O inimigo vem, ele entra, passei 1 minuto. Eu falei que ia ser 29, passei 10. O inimigo, ele entra e aproveita essas oportunidades e cega o seu entendimento. Prejudica você e fala, duvido que você não se desse. Você está dependendo desse remédio. Você não vai conseguir. Eu vou te pressionar. Você vai ter outra crise. O inimigo fica falando no ouvido. Mas hoje, em nome de Jesus, haja saúde mental para você. Haja saúde mental para a tua história. Haja saúde mental para a tua família. O diabo não vai paralisar você. O inimigo não vai paralisar você. Os problemas estão assolando. Isole-se numa redoma do Espírito Santo, que ele te cobre por trás e por diante. Ele guarda você, ele protege você. A Bíblia diz, e ele dará ordens aos seus anjos para te guardarem. Os anjos do Senhor estão guardando você. Aleluia. Então você vai entender que se não for o Senhor, nós cairemos. Se não for o Senhor, nós perderemos. Então como explicar? Eu estou pastoreando Osasco há 19 anos. Pastor da mesma igreja há 19 anos, pregando todo domingo, às vezes quarta-feira, há 19 anos na mesma igreja. Não pense que eu já não pensei em desistir umas 3 vezes ao longo desses 19 anos. Aquele sentimento de inadequação às vezes, de que Deus fizesse mais, eu não via isso, já pensei, já pensamos, mas eu só pensei. Eu fui orar, fui falar com Deus, e Deus, todas as vezes que orei, me respondeu. E Ele tem guardado a minha vida, minha esposa, os meus filhos e a nossa história. Então eu quero orar para que Deus guarde você, para que Deus guarde a sua mente. Espero que tenha passado informações que vão te ajudar a você prestar atenção em coisas que a gente pode melhorar. Se você é solteiro, melhorar com seus pais, melhorar com seus irmãos, melhorar com a sua grande família, melhorar com os irmãos da igreja. Sempre nós podemos melhorar. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento constante. Sempre você pode melhorar como esposa, você pode melhorar como marido. Faça isso. Onde eu posso melhorar? Onde eu posso crescer? Onde eu posso evoluir? Não é só o espiritual, tem tudo, é um conjunto. Corpo, alma e espírito. E o Senhor nos deixou conselhos valiosos. Paulo disse, tem cuidado de ti mesmo. Deus nos abençoe. Vamos orar. Fiquemos de pé. Pai, eu tenho uma palavra de alegria e gratidão no meu coração nessa noite, por estar com meus irmãos aqui de Cajamar, os irmãos de Osasco também. Te louvamos para essa noite, Senhor, por esse tempo, pela tua presença, pela tua glória. Que as palavras que ministramos aqui alcancem corações e nos confrontem a uma mudança, a uma melhoria. Nós não podemos simplesmente deixar como está. É possível melhorarmos, é possível crescermos, é possível evoluirmos, é possível nos tornar cristãos melhores dia a dia, porque dependemos da tua palavra. Venha trazer nessa noite a presença do teu Espírito para guardar mentes e corações. Está escrito na tua palavra, mente e coração serão guardados. E eu quero ministrar, Senhor, que o teu anjo está guardando esta igreja, guardando os teus filhos e as suas famílias diante dos reveses da vida. São enfermidades do corpo, são enfermidades da alma, são problemas pessoais, são problemas financeiros, mas hoje, Senhor, o teu Espírito capacita, renova, enche, ó Deus, e faz enxergar que há possibilidade, porque dependemos da tua palavra. Como ministro da tua palavra, eu declaro palavras de vida,
palavras de esperança, palavras de renovo mental, emocional, ó Senhor, no corpo físico deste homem e desta mulher, dos nossos irmãos, que eles cresçam, Senhor, que eles tenham maturidade, que eles compreendam, Senhor, a Tua palavra e vivam na virtude desta palavra. É o que eu declaro nessa noite, orando agradecido, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. As palmas exaltam